Um espetáculo sensível que lida com um tema difícil. Ao abordar a pandemia de Covid-19, a peça Ninguém Dirá Que É Tarde Demais traz à tona reflexões importantes sobre as relações humanas, que podem tocar o coração de todos que viveram aquele período. Em entrevista coletiva realizada em Niterói, os atores e o autor opinaram sobre temas diversos, como a morte do dramaturgo José Celso Martinez Correia, a retomada cultural do país e a reestreia da peça em Niterói e no Rio de Janeiro. Nós perdemos ontem o Zé Celso, né, e eu queria saber a opinião da senhora em relação ao legado que ele deixa para a cultura brasileira, para o teatro brasileiro, né, um transgressor, né, um ator revolucionário no país. E qual é a opinião da senhora em relação a esse legado do Zé Celso? Sem dúvida foi uma grande perda para o teatro, né, para o teatro nacional. Eu não tive a felicidade de conviver com ele, nem sequer de assisti-lo no palco. É uma coisa que eu lamento muito, mas ele deixa um legado riquíssimo, né? Deixa uma história linda, e São Paulo está assim envolvido em lágrimas e dor pela perda, não é? E eu penso muito dessa parte. De ontem para cá eu penso muito nessa partida dele. Nós temos aqui no Rio, no Rio, né, no nosso estado, nós temos aqui o Amir Haddad, não é? Que faz nosso diretor, que é o diretor do espetáculo, que é o nosso xamã, o nosso Buda, o nosso, né, ele é o pilar do teatro, né, do nosso teatro, enfim. E eu comecei a pensar muito nos dois, depois acabei descobrindo que os dois tiveram início profissional juntos também. É isso, uma perda, mas tudo tem a sua hora de ser e não ser, né? E lá se foi o grande, né, Celso Martinez. Esse renascimento do ser humano, esse renascimento cultural, de repente você vê os teatros voltando a ter muito público e ao mesmo tempo peças grandiosas com sucesso, e nós no meio disso que fizemos uma linda temporada em São Paulo, uma linda temporada nos outros lugares que a gente foi, e a gente percebeu como a gente emociona dentro de uma comédia. Isso é muito bonito. E depois dessa temporada aqui em Niterói, vocês vão para o Teatro dos Quatro na Gávea, não é isso? Isso, a gente vai para lá, ficar 2 meses lá, voltar para o Rio de Janeiro, porque a temporada que a gente fez no Rio de Janeiro, como a gente disse, foi lá no Teatro Riachuelo, mas era 1/3 da casa, o público distanciado, de máscara. É uma experiência realmente que nós vivemos e é uma experiência... Um período adverso, né? Nós parecemos os náufragos, querendo chegar na praia. Isso. Chegar na praia, mas chegamos na praia, estamos aqui. Isso. Porque... Não morremos. A gente teve essa oportunidade porque nós tivemos a pandemia e um governo que via a produção cultural nacional como algo que pudesse ser uma ameaça à existência dele mesmo, quando que na verdade a produção cultural brasileira ela é o que justamente faz a nossa identidade, né? E a partir do Zé Celso era uma pessoa que falava sempre que o teatro brasileiro tem o mesmo potencial do cinema e do futebol. Então tem que pensar que o Zé Celso, o Teatro Oficina, é o teatro mais bonito do mundo. Isso segundo os ingleses, que são, né, considerados os donos do teatro. O Living Theatre, que era um grande grupo de teatro estadunidense, ele veio para o Brasil para trabalhar com o Zé Celso. O espetáculo Ninguém Dirá Que É Tarde Demais estreia nesta sexta-feira, dia 7 de julho, aqui na Sala Nelson Pereira dos Santos. Mais informações você confere em atribunarj.com.br.